Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 4, verso 35 a 41. A palavra de Deus nos diz a seguinte: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém. Eu tive um professor no seminário que ele, logo quando nós chegamos, ele nos fez uma advertência, que a princípio nós não entendemos por quê. Ele disse assim: cuidado com as perguntas. Só depois que nós fomos entender de fato o que ele estava querendo dizer. Porque as nossas perguntas, no caso seminarista, poderia revelar muitas coisas ao nosso respeito. Até onde eu sei, a criança, quando está no ventre, não faz perguntas. Talvez as mães possam dizer isso. Aí depois que nasce, elas não fazem perguntas. Só um tempo depois que elas começam a fazer perguntas. E os que são pais, os que lidam com criança até mesmo, sabem que criança faz perguntas. E que perguntas? Na medida em que elas vão crescendo, elas vão fazendo perguntas que nós olhamos assim, o marido olha para a esposa olha para o marido e é como se um dissesse o seguinte: responde, é sua vez. Depois nós crescemos, passamos a interagir com o mundo, e nós começamos a fazer perguntas, e às vezes as pessoas não querem nos dar a resposta. E às vezes quando nos dão a resposta, nós ficamos com mais dúvidas. Não vou te fazer nenhuma pergunta, fique tranquilo. O texto no qual nós lemos, 4 perguntas, 2 feitas pelos discípulos e 2 pelo Senhor Jesus. A primeira, uma pergunta feita pelos discípulos: Mestre, não te importa que pereçamos? Por trás dessa pergunta, há algo mais do que uma simples pergunta. Na sequência, Jesus faz 2 perguntas aos discípulos: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E na sequência, os discípulos fazem uma pergunta entre si. Eu imagino eles um olhando para o outro, e alguém, o texto não deixa claro, talvez eu vou arriscar, talvez seja Pedro, ou Tomé, Felipe, enfim. Alguém se arrisca a fazer a pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? É fundamentado nessas 4 perguntas que eu quero trazer uma meditação nessa noite, sobre o tema entendendo o propósito de Deus para as nossas vidas. O texto aqui que nós lemos, capítulo 4, é um texto que, se nós o lermos isoladamente dos outros textos, é como se ele ficasse no ar. Mas deixe-me fazer uma rápida
introdução do capítulo 1 até agora, até o capítulo 4. Os primeiros versos, João Batista, segundo a versão de Marcos, começa o seu ministério, começa pregando. Ele não narra a sua morte, só Mateus que faz isso. Logo em seguida, Jesus assume a sua parte no ministério. Quero lembrar a vocês que João Batista começou seu ministério pregando acerca do reino de Deus. E o reino de Deus tem uma característica ímpar: arrependimento de pecados. Logo em seguida, Jesus, quando foi batizado, começou então a pregar o reino de Deus, arrependimento de pecado. Era o início do seu ministério. Jesus então começa a ensinar. Uma das características fundamentais do reino de Deus é ensino, para contrastar o ensino até então que eles tinham. Jesus começa a ensinar acerca do reino de Deus. Qual era a ideia que eles tinham do reino de Deus? Um reino visível. Jesus começa a ensiná-los de uma forma gradual para que, quem sabe, eles pudessem entender. E o texto, à medida que vai caminhando, Jesus vai ensinando, mas Jesus não veio somente para ensinar. Ele veio também para se revelar a nós. E para que ele pudesse, então, revelar-se àqueles que estavam ouvindo, ele começou, então, a manifestar poder. Ou seja, ele começa a dizer quem ele era. Eu sou Deus, eu tenho poder, o reino de Deus está presente. O texto vai dizer que ele cura, liberta algumas pessoas, alguns endemoniados. E depois Jesus começa a contrastar o ensinamento até então presente naquela época. Ele vai dizer acerca do jejum. Como é que é o devido jejum? E aí ele toca na menina dos olhos, o sábado. Logo em seguida ele começa a estabelecer o seu ministério, chamando os seus discípulos. Ele fala da vocação deles. E ele chama 12. Ele os separa. E começa então o processo de formação de liderança. Jesus começa então a ensiná-los de uma forma específica. Ele fala às multidões de uma forma geral. Aos seus discípulos, ele os ensina de forma particular. No capítulo 4, ele fala em 4, ele fundamenta, para fundamentar ou esboçar acerca da natureza do reino de Deus, como é que é a implantação, como é que é a sua natureza, como é que é a visibilidade do reino de Deus, como é que é o poder de Deus no reino de Deus. Ele conta 4 parábolas. Mais uma vez o texto, no finalzinho do capítulo 4, no versículo anterior que nós lemos, ele chama os seus discípulos e explica por que ele lhes fala de uma forma em particular. Até então Jesus estava falando a mente deles. Eu queria que você considerasse o fato, ou quem sabe a possibilidade, de que eles estivessem assim numa sala de aula, fechados. O texto não diz que eles estavam fechados, estava à beira-mar. Mas Jesus está falando a mente deles, está instruindo-os. Eles estão recebendo instruções. Eles têm as suas mentes inundadas com ensinamentos totalmente diferentes de tudo que haviam recebido. Na medida que Jesus ia ensinando-os, este ensinamento ia se alojando em suas mentes. Mas chegou o momento que Jesus, depois de um dia inteiro, cansado, o texto diz que Jesus entrou no barco e eles vão se separar, vão atravessar o lago. E ele entrou no barco, e aí o lado humano de Jesus. Jesus cansado, ele deita, e aqui eu quero dizer que ele fez uma pastoral. Ele foi fazer aquilo que todo ser humano faz quando está cansado, foi dormir. Enquanto ele estava dormindo, os seus discípulos estavam muito mais do que acordados.
Aliás, eles estavam desesperados. Enquanto Jesus estava dormindo em paz, os seus discípulos estavam às voltas com algo sobrenatural. O mar da Galileia, e eles eram pescadores. Certamente já haviam experimentado algumas outras tempestades. Mas aquela ali era uma tempestade atípica, diferente de todas as outras. Porque Jesus estava no barco. Jesus estava com eles. Mas deixe-me dizer uma coisa. Eu não quero falar sobre as tempestades. Não quero focar sobre as tempestades. Se me permite fazer a menção, até porque o reverendo Hernandes já falou isso de uma forma assim, exponencial. Mas o meu foco nesta noite é sobre as perguntas. O que elas nos revelam. Para que possamos entender o propósito de Deus. Às vezes Deus pode fazer a mesma coisa que fez com seus discípulos. É bom lembrar que Jesus não estava ali. E não havia o propósito de matá-los. Esqueça. Não era o momento de matá-los daquela forma. Deus estava no controle. Deus suscitou aquela tempestade para que eles aprendessem algumas lições. Se antes ele falava à mente, se antes ele inundou a mente deles com conhecimento, com instrução, com diretrizes, com formação e informação, agora Jesus, no plano B, diríamos assim na segunda aula, agora Jesus vai falar o coração deles. Diante de circunstâncias semelhantes a essas, situações as quais eles estavam passando, aquilo que estava no coração deles ficou evidente. Quem faz as melhores perguntas tem as melhores respostas. Por isso que o meu professor nos advertiu. Cuidado com suas perguntas. Mestre, não te importa que pereçamos? Suponhamos que alguém fizesse essa pergunta a você. Não é só uma pergunta de alguém que queira saber, afinal de contas, o Senhor nos trouxe para essa situação, para que nós morramos aqui, enquanto o Senhor fica dormindo? No bojo daquela pergunta havia algo mais, do coração dele, e ela ficou externada com a pergunta. É como se eles dissessem o seguinte: o Senhor não tem responsabilidade sobre nós? É para isso que o Senhor nos trouxe para esse momento? Afinal de contas, quem é o Senhor? O Senhor nos chamou, nós largamos tudo e nós estamos seguindo. O Senhor falou muitas coisas, o Senhor nos falou acerca do reino de Deus e agora o Senhor quer nos matar? É bem verdade que eles estavam equivocados. Muitos de nós, talvez alguns de vocês que estão aqui, só estão servindo ao Senhor, estão adorando ao Senhor, estão vivendo hoje, desfrutando da graça de Deus, porque um dia Deus os levou para vivenciar uma situação semelhante a esta. Deixe-me pontuar 3
situações aqui. Segunda-feira você se levanta, se arruma, vou trabalhar. Assim que você se dirige para a garagem para pegar o seu carro e sair, você perde o sentido. 3 dias depois você se dá conta que você está no hospital. A sua vida vira de cabeça para baixo. O diagnóstico não é nada agradável. Qual deveria ser a pergunta correta neste momento? Não aquela que os discípulos fizeram. Acusativa, acusadora. Qual o propósito, Senhor? Por que o Senhor me trouxe para este hospital? Por que eu estou aqui no leito? Por que eu não posso me levantar daqui? Qual é o propósito? Isso nos leva a entender, irmãos, que um dos primeiros propósitos do texto, a partir dessa premissa das 4 perguntas, entendendo o propósito de Deus para nossas vidas, quando Ele nos coloca diante de tais situações, para que possamos conhecê-lo melhor. Uma segunda posição. Eu sei que há empresários aqui. Empresários, às vezes, são muito bem-sucedidos, até certo ponto. Você chega na empresa, segunda-feira, cuidado com a segunda-feira. De repente a diretoria está reunida, você chega, vai tomar um cafezinho, e aquele moço que cuida das finanças da sua empresa fala assim: faz favor, preciso falar com você. É aquele negócio que nós tínhamos praticamente fechado com aquela empresa, não deu. Eu quero te informar também que o gerente do banco acabou de ligar. Você se lembra daquele financiamento que nós havíamos feito, a empresa havia feito, que havia, colocado alguns bens como garantia? Pois é, o banco ligou. Deixa eu te mostrar um papel aqui. Você agora é um cidadão quebrado. A nossa empresa não tem como sobreviver mais em meio ao caos em que se instalou. Certamente vocês sabem, vocês conhecem pessoas que hoje, não que isso seja algo assim depreciativo, mas alguém que tinha uma empresa, muitos funcionários, tinha tudo ao seu alcance, ao seu dispor, viajava para os 4 cantos do mundo, tinha os melhores carros, e hoje é alguém que está tentando se manter de pé para sustentar a sua família. Por que Deus permite isso? É preciso entender o propósito de Deus. E às vezes Deus nos revela isso em meio a situações como essa. 32 anos de casado, maravilha, os filhos já crescendo, indo para a faculdade, tudo funcionando maravilhosamente. E você crendo que está vivendo o momento da sua vida. De repente você chega em casa, as suas malas estão assim, não na porta da casa, mas no elevador, só esperando você chegar para... Aí tem aquela senhora que até então era o centro da sua vida, e ela fala assim: fora, vai embora.
você faz assim, não precisa entender. Se é que você quer entender, entenda uma coisa: não te amo mais, acabou, cansei. Por que Deus às vezes permite muitas pessoas que estão hoje cultuando a Deus, estão vivendo na presença de Deus, estão porque um dia Deus os levou para o meio do mar, em meio à tempestade, situações adversas da sua vida, situações inesperadas, situações às quais você não tinha controle, situações às quais te colocou de frente com pavor, com medo e até mesmo a morte. Todavia, assim como Jesus estava no barco dormindo, e assim que fora despertado, mesmo que tenha sido despertado daquela forma, ele vai lá e repreende o mar e o vento, e eles se aquietam e faz-se grande bonança. Deus também manifesta o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia em momentos assim, para que aqueles que ao longo da vida só o conheciam de relance, de ouvir falar, sem entretanto nunca ter tido uma experiência com ele, a partir deste momento, este mesmo Deus o atrai com seu amor e o leva a ouvir a sua palavra. Faz com que pessoas que antes era aversa, tinha ojeriza ao evangelho, a Bíblia, a igreja, a crente, essas pessoas saem de casa, entra no carro, primeira igreja aberta, ele entra, senta, e naquela noite, e a noite em que Deus se revela a ele, na sua palavra, ele ouve a palavra, o Espírito convence de quem ele é, de que ele está perdido, de que ele não conhece a Deus. A partir daquele momento, em que ele tem esse encontro com este Deus, na pessoa de Cristo Jesus, e ele passa a ter um relacionamento com Deus, e glorifica a Deus pelo fato de dele mesmo tê-lo levado a passar por aquele tipo de experiência. Deixe-me citar um caso aqui. Vocês conhecem a história de Jó, 42 capítulos. Primeiros capítulos, a maravilha. Jó, homem temente a Deus, íntegro, reto, que se desviava do mal, cuidava da sua família de uma forma extraordinária, invejável. Todavia, havia algo na vida de Jó que precisava ser acertado. A experiência que Jó tinha com Deus era aqui, só na mente. Não havia uma experiência pessoal, relacional, não havia intimidade com Deus. Capítulo 42, verso 2 diz que ele mesmo afirma: eu só te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Pela fé, Deus queria que eles entendessem que quem estava ali no barco era Ele, na pessoa do Filho, era o Emmanuel, o Deus conosco. Talvez você conheça alguém que hoje está servindo ao Senhor, está cantando aqueles hinos que nós cantamos anteriormente, assim com o coração cheio de alegria, de graça e de gratidão, porque um dia Deus fez isso com eles. Há um segundo aspecto nas perguntas. Entendendo o propósito de Deus para as nossas vidas,
Quem é você? Nós fazemos perguntas assim que começamos a perceber o mundo. E queremos saber das coisas. Criança faz perguntas. E eu me lembro, pastor sofre, tá? Um dos meus filhos chegou para mim e falou assim: papai, a gente vai para o inferno? Falei: que é isso, menino? Pergunta é essa? E depois eu expliquei para ele. Tentei explicar de uma linguagem que ele pudesse entender essa questão de céu e inferno. Quem sobe, quem desce, quem vai, quem fica. Mas o fato é que ao longo da vida nós fazemos perguntas para saber das coisas. Mas há uma pergunta que intriga o ser humano, o indivíduo. Quem sou eu? O problema é que às vezes ao longo da vida nós criamos uma falsa imagem de nós mesmos. Lidamos com as pessoas com essa imagem estampada. E as pessoas têm uma ideia de quem nós somos, porque nós vendemos essa imagem. E ela nos vem, e nós estávamos chegando aqui, a menina, vou citá-la, ela falou assim: vocês estão elegantes. Gostei. Mas ela não disse que nós éramos bonitos. Magoei. Os discípulos tiveram a sua identidade revelada, aquilo que eles eram de fato e verdade, quando eles foram expostos ao perigo. Quando viram o barquinho balançando para lá e para cá e a possibilidade de uma morte terrível. Eu nunca tive a experiência de passar pelo afogamento, mas diz que quem já passou por isso diz que o negócio é terrível. Jesus então faz a pergunta para eles: por que vocês são assim tão tímidos? Entre aspas. Por que vocês são medrosos? Por que não tendes fé? Jesus estava trabalhando com seus discípulos, eram as primeiras aulas, as primeiras instruções para que eles então pudessem, quem sabe depois, dar sequência ao seu ministério, agora como apóstolo, depois da morte e a ressurreição de Jesus. Mas Jesus precisava que eles tivessem assim, algo bem firmado em si mesmo. Quem que eu sou? Eles eram pescadores, estavam vivenciando algo assim atípico, diferente de tudo que eles tinham vivido até então. Eram acostumados a levantar de madrugada ou virar à noite pescando, jogando rede, limpando peixe, limpando rede. Agora estão diariamente seguindo um tal de Jesus. Jesus então mostra através da tempestade, desse momento crucial na vida deles, aquilo que eles eram de fato. Em outras palavras, eles precisavam ser lapidados. Era imprescindível que eles passassem por este processo, porque não seriam aptos para o reino de Deus, para servi-lo, com medo. Posterior à morte de Jesus, posteriormente eles haveriam de enfrentar tudo sozinhos. Jesus não estaria mais visivelmente ao seu lado, muito embora ele tenha dito que estaria com eles até a confirmação de tudo. Mas agora seria diferente. Jesus sabia que este momento haveria de acontecer na vida dele, então ele precisava trabalhar as emoções deles.
E nada melhor do que colocar as pessoas diante do medo. Nada melhor do que dar aquela sacudida. Uma coisa é você aprender e outra coisa é você sentir. Jesus, então, como mestre, os leva para o meio de um furacão. E o coração deles se derrete todo. Mestre, não te importa? Que pressão! O desespero bateu a porta. Jesus então revela aquilo que eles não se davam conta de que estava acontecendo com eles. Talvez como pescadores poderiam ser vistos como os melhores pescadores, mais corajosos, que já haviam enfrentado aquele mar da Galileia com tempestades. Todavia, agora não eram mais pescadores. Agora estavam aprendendo a ser pescadores de homens. E eles precisavam ter seus corações lapidados. Por isso Jesus permitiu que eles fossem confrontados. Nada melhor do que uma experiência dessa, para que alguém possa então reconhecer que ele não é quem ele pensa que é. Quem você é? Tem alguns homens fortes, musculosos, verdadeiros armários, é isso? Que se derretem todos diante de uma barata. Sim? Ou você acha que não? Se me permite falar de mim, eu tenho facilidade para lidar com bichos. Lidei um bom tempo da minha vida no meio do mato. Agora, se tem algo que me deixa assim, em pânico, e que me dá vontade de correr por causa da... Vocês sabem o que é lesma, né? Pobre coitado. Vocês não sabem que aos meus olhos aquilo é um monstro. Vocês sabiam disso? Os discípulos foram revelados através daquela circunstância. Por que sois assim tímidos, medrosos? Mas há um outro aspecto na pergunta de Jesus. Ali estava se estabelecendo o princípio de confiança, a relação de confiança, de quem ensina e quem aprende. Jesus precisava fazer um grupo coeso, sólido, mas era preciso que houvesse confiança mútua. Jesus certamente sabia que não poderia contar com eles. Não dá para confiar nesse pessoal. Veja a pergunta que fizeram. Só porque o tempo virou, relâmpago, trovão, o mar se agitou, o barquinho balançou, olha a reação deles. Jesus então queria trabalhar o coração deles. Não só por aquele momento, mas para o futuro. O que Jesus iria incumbi-los de fazer era o que ele estava fazendo. O reino de Deus. Era preciso que eles entendessem que depois Jesus não estaria visivelmente com eles. Mas Jesus confiaria essa missão a eles, como de fato fez. Mas era preciso que houvesse confiança. E isso ainda estava em fase inicial. Jesus sabia que não podia contar muito com eles, natural. Mas eles precisavam aprender a confiar em Jesus. Por isso Jesus faz o quê? Quando é abordado, tudo bem, foi lá, manifestou o poder com a sua autoridade de Deus encarnado, falou ao vento e ao mar, e tudo se fez bonança, tranquilo, tudo se acalmou.
É como se Jesus estivesse querendo dizer para eles assim: vocês sabem com quem vocês estão lidando? Sabe quem é que os convidou, quem os chamou? Vocês podem confiar em mim, eu tenho domínio sobre as coisas. Eu tenho domínio sobre a natureza. Eu tenho domínio sobre a vida de vocês. Eu vou protegê-los. Fiquem tranquilos. É verdade que muitas pessoas, ao longo da sua carreira como crente, como discípulo de Jesus, como seguidor de Jesus, estou falando de pessoas que têm esse hábito de vir à igreja, escola dominical, culto de oração, leitura da palavra, oração de vez em quando, jejum de vez em quando ainda. Às vezes Deus permite que algo anormal, diferente, aterrorizante aconteça, para dar uma sacudida nessa pessoa. Há muitos que hoje estão servindo ao Senhor com alegria, com prazer, cheio de entusiasmo, porque um dia descobriram, às duras penas, de que não eram quem eles pensavam que eram. E aqui eu quero fazer um parênteses, abrir um parênteses. Algumas pessoas pensam que são crentes, porque estão na igreja, porque professaram a sua fé. Algumas pessoas pensam que o vir para a igreja, frequentar uma igreja, tornar-se membro de uma igreja, ter toda essa dinâmica, essa prática religiosa, mas não é só isso. Às vezes Deus tem que dar aquela sacudida. A fé, a confiança, ela precisa necessariamente passar por testes rigorosos. E eles precisavam passar por isso. O texto vai nos dizer que uma das perguntas deles, a pergunta entre eles, é como se fosse o coral aqui. Um olha para o outro e fala assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Por que Deus permite que coisas deste tipo aconteçam com pessoas não crentes? Por que Deus permite que pessoas como o carcereiro de Filipe, Atos 16, de um momento para o outro, se vê na iminência de pegar a espada e se matar? Porque Paulo e Silas estavam orando e Deus responde às suas orações no sentido de confirmar que Deus estava com eles, e Deus então se manifesta com um terremoto, e o terremoto abalança os alicerces da prisão, e ele então entende que soltaram, foram embora. Se eles forem embora, eu vou morrer, eu vou ser morto, e vou ser morto de uma forma terrível, então deixa que eu faço isso. Paulo então bradou, falou: epa, não te faça nenhum mal, porque todos estamos aqui. Qual era o propósito de Deus em tudo aquilo ali? A salvação do carcereiro. E ele fez a pergunta, há alguns anos atrás, tinha uma pergunta de 6 milhões de dólares. Os mais veteranos que sabem do que eu estou falando. Ele fez a pergunta que todo evangelista, todo pastor, todo crente gostaria que alguém fizesse: o que eu devo fazer para que eu seja salva? Ai, gente, como eu anseio. Quando me faz a pergunta, hoje um cidadão lá em Domingo Martins me fez uma pergunta semelhante a essa. E eu peguei o gancho, claro. Ele parou e falou assim: pastor, me ajuda aí. O cidadão pomerano: pastor, me ajuda aí. O que eu faço para parar de fumar?
não perdi o tempo, é agora. Esta é a pergunta de ouro. Assim, primeira coisa, pare de comprar. Joia? Segunda coisa, sozinho você não consegue. Como assim, pastor? Você precisa de Deus na sua vida. Você precisa daquele que tem todo o poder sobre a sua vida. Você precisa de Jesus. É Ele que pode realmente te libertar deste vício. Somente Ele. Perguntas bem feitas merecem respostas brilhantes. Eu queria chamar a sua atenção. Para finalizar. De repente você é alguém que veio aqui esta noite, está aqui esta noite, ninguém sabe. A não ser você e alguém da sua família, ou alguém próximo de você. E você está sentado aí pensando assim, ele não tem noção do que está acontecendo comigo. Ele não sabe que essa semana eu fui ao médico. A minha esposa não sabe, o meu marido não sabe, o meu filho não sabe. Deixe-me dizer uma coisa. Deus é soberano. Deus não é sádico. Deus não tem prazer no nosso sofrimento, nem no seu. Pode ter certeza que se tal coisa está acontecendo com você, é porque há um propósito maior por trás de tudo isso. Deus, às vezes, Ele costuma falar de uma forma diferente, através do sofrimento, chamando-nos para Ele. E a pergunta que você precisa fazer nessa noite é: qual é o propósito, Senhor, de tudo isso que está acontecendo comigo? Talvez você, até o presente momento, tenha uma ideia um tanto quanto diferenciada de você mesmo. Você se acha não somente elegante, como nos foi dito, e eu confesso aqui que eu me achei não só elegante, mas bonito. Eu sou bonito. Mas talvez você se ache a pessoa mais importante deste mundo. Quando Deus abre a nossa vida, Ele revela através da sua palavra quem nós somos. E eu tenho uma tese de que o mundo está dividido em dois grupos. Os que estão vivendo debaixo da graça de Deus. E aqueles que não estão. Aqueles que sabem que eram pecadores, que continuam sendo pecadores, sendo falhos, imperfeitos, egoístas, que têm um coração cheio de coisas terríveis. Mas andam na presença do Senhor. Mas há aqueles que pensam que não precisam de Deus. Há aqueles que acham que não precisam da palavra de Deus. Há aqueles que se acham tão independentes. Será você? Até uma frase que diz assim: Deus sem você continua sendo Deus, e você sem Deus continua sendo o quê? Quem é você? Você sabe quem é Jesus?
Ele sabe quem você é. O conhecimento de Deus acerca de nós mesmos nos é revelado aqui. Não é na filosofia que você vai chegar à conclusão. É a palavra. É o que Deus diz na sua palavra. Por isso que Jesus chegou para os discípulos e disse a verdade acerca deles. Vocês são medrosos. Vocês não têm fé. Vocês não confiam em mim. Quem é você? Deus pode muito bem fazer coisas extraordinárias na sua vida. Desde que você faça as perguntas corretas. Talvez seja o seu caso nessa noite. Deus sabe quem você é. Deus sabe que você é medroso. Deus sabe que você é medrosa. Deus sabe que você não confia nele. Deus sabe que você não confia na sua palavra. Deus sabe que você é incrédulo. Mas Deus pode mudar isso na sua vida. Se você crer. Se você confiar. Eu gostaria de orar encerrando. Sei onde você está. Foram 4 perguntas. O propósito de Deus para ser entendido, é preciso que você faça as perguntas certas. E a pergunta correta é: qual o propósito de Deus para a minha vida? Diante do que está acontecendo comigo. Por favor, vamos colocar de pé, vamos orar. Hoje é um dia muito especial na minha vida. Por 2 motivos. Pelo privilégio, a honra de poder participar desse momento histórico dessa igreja. Eu falo isso tendo em vista o fato que eu sei de onde eu vim, de onde eu saí, de quem eu era. Por isso a minha gratidão ao conselho dessa igreja, por nos permitir participar deste momento. Você não sabe, mas eu estou me segurando aqui. O segundo motivo é porque há 26 anos, aliás, 28, 26 foi o dia em que eu parei de fazer perguntas a mim mesmo. E eu parei de fazer perguntas a quem não devia, sobre o porquê que eu estava vivendo, o porquê que eu continuava vivo. Com 29 anos de idade, com 2 calças e 2 camisas e um par de tênis, e um cabelo comprido até o meio das costas, sem nenhuma esperança de nada nesta vida a não ser a morte. Até que um dia eu fiz a pergunta: até quando, Senhor, eu vou viver assim? Naquele dia, alguém me chamou para participar de um tal de culto. No interior, numa roça, à noite, escuro, frio. Eu fui para agradá-lo. Posso te dizer uma coisa? Eu parei de fazer as perguntas, porque eu obtive a resposta que eu queria. Eu entendi que Deus me amava a despeito de tudo quanto estava acontecendo comigo.
Mas eu entendi também que Deus me amava e me amou de tal maneira que Ele entregou o seu Filho, para que Ele morresse no meu lugar, para que eu não tirasse a minha vida em vão, como eu quisera. A partir daquele dia, eu passei a confiar em Jesus. Ele passou a ser o meu Senhor, o meu Salvador. Vamos orar ao Senhor? Louvado e bendito seja o teu nome, Senhor. Porque o Senhor é bom. Tua palavra diz que o Senhor, além de bom, o Senhor é misericordioso. O Senhor manifesta o teu poder sobre as nossas vidas. A nós que já cremos no Senhor, a nós que já estamos vivendo pela graça do Senhor, na presença do Senhor, vivendo a expectativa de um novo céu e de uma nova terra. Nós que aguardamos a bendita esperança manifestar-se nos céus, para que possamos estar para sempre com o Senhor. Mas o Senhor também manifesta o teu poder àqueles que ainda não tiveram experiência com o Senhor, que de forma especial, às vezes o Senhor permite, ou tem permitido, ou está permitindo que tais pessoas estejam vivendo situações as quais os discípulos enfrentaram, Deus. Eu peço ao Senhor, no nome de Jesus, o Senhor manifeste o teu poder na vida delas, no sentido que elas possam entender que o Senhor continua sendo o mesmo hoje, ontem, o é eternamente, que o teu poder continua o mesmo, e o teu poder de transformar, de libertar, de curar, de salvar, de restaurar, de fazer novo todas as coisas ainda continua. Que isso possa ser verdade, ó Deus, na vida das pessoas que estão vivendo isso. E, ó Deus, tem misericórdia de nós, aumenta a nossa fé, fortalece a nossa fé. Ó Deus, ajuda-nos para que possamos viver como discípulos do Senhor, confiantes de que o Senhor está conosco em toda e qualquer circunstância. Ó Deus, no nome de Jesus que nós te louvamos. É no nome de Jesus que nós te agradecemos, hoje e eternamente. Amém e amém.